Meu nome é Bruno, eu tenho 19 anos e eu sou estudante. Não tinha consciência de que eu era um homem trans, mas já senti uma diferença desde que eu tinha por volta de uns 5 anos. E aí, quando eu cresci, eu tentei me adequar. E aí eu tentei fazer com que eu pudesse socializar, entendeu? Então, ser uma pessoa mais feminina, tentar produtos estéticos, essas coisas. E aí eu fiquei assim até os 14, 15 anos, que foi quando eu percebi que eu não estava satisfeito. E daí que eu comecei a pensar, será que eu sou um homem trans? Porque a gente sempre fica pensando entre o nosso lado feminino e masculino, o que é ser homem, o que é ser mulher. Esses questionamentos vêm muito na nossa mente quando a gente decide falar para a sociedade que você é trans. Porque você precisa de ter um argumento para sustentar aquilo. Você precisa de ter muita força para sustentar aquilo. Porque não é um processo fácil. A orientação sexual é a forma como a pessoa se atrai afetivamente por outra pessoa, né? A orientação de gênero é como a pessoa se reconhece socialmente dentro do gênero masculino ou feminino, por exemplo. Agora, essas pessoas que vivenciam esses papéis de gêneros, homem transexual, mulher transexual ou outras expressões de gêneros, elas podem ser homossexuais, bissexuais, lésbicas, elas podem ser pansexuais, né? Porque uma coisa é o gênero, como a pessoa ela se reconhece dentro do gênero. E a outra informação é como a pessoa se relaciona afetivamente com essas pessoas. Meu nome é Cauã, tenho 14 anos e eu sou ator, canto um pouco também. Eu comecei a me vestir de drag há 1 ano atrás, que me pediam muito no Instagram, falavam sempre para eu fazer maquiagem de drag. E aí eu me montei uma vez e aí eu comecei a fazer isso com mais frequência, assim. Aí eu fui gostando e fui fazendo mais. Drag queen é uma expressão artística, então não interessa se a pessoa é do meio LGBT, não tem nada a ver com uma questão de gênero, de identidade de gênero. É uma expressão artística, um trabalho de ator. Então, é uma pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, que se veste, se maquia, veste com roupas femininas e tudo bem exagerado. Isso é o drag queen. Eu tenho o Bruno, que é transexual, já faz 4 anos já. No início foi muito complicado. Mas depois, com o passar do tempo, ela foi descobrindo, se autodescobrindo, então foi tudo um processo. Eu tive 2 anos de muita luta, de tentar fazer eles entenderem o que é ser uma pessoa trans, tentar fazer eles entenderem por que eu me sinto assim, por que eu me sentia tão inseguro, por que minha autoestima era tão ruim. E no final das contas, com muita conversa, muita informação, os meus pais me aceitam hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa. A minha mãe abriu a mente para muitos outros assuntos, além de questões LGBTs e tal. Então, hoje eu só tenho a agradecer da minha família. Aí, quando ela quis tomar hormônio, foi a hora que eu falei, peraí que a gente tem que procurar um especialista, porque não pode ser assim. A gente tem que saber se é viável, se não causa dano. Mas, hora nenhuma, a família negou. Eu e o pai levamos no ambulatório, procuramos saber quem fazia esse tipo de tratamento e tudo mais. Aí conseguimos um hospital aqui em Belo Horizonte que faz gratuito, especialista nessa transição. O Ambulatório Trans do Eduardo de Menezes nasceu em novembro de 2017
E, na verdade, foi uma resposta que o Eduardo de Menezes deu a um apelo da comunidade LGBT diante da necessidade de ter um serviço que tivesse expertise e que tivesse a possibilidade de oferta de um atendimento especializado, humanizado para a população trans. As pessoas, quando chegam no ambulatório aqui do Hospital Eduardo de Menezes, elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar. Há um acolhimento que começa no serviço social e na psicologia e depois as demandas são direcionadas à equipe médica. A intenção é que a pessoa que chega ao ambulatório tenha o máximo possível de avaliações a respeito da sua saúde de pontos de vista diferentes, em que a situação trans daquela pessoa possa ser realmente percebida e sentida por todos. A gente também encontra muitas falas, muitos relatos de discriminação, preconceito relacionado ao uso do nome social que não foi respeitado numa instituição de saúde, na escola, a baixa empregabilidade das pessoas trans, né? Por ser uma pessoa trans, normalmente elas não conseguem disputar uma vaga com uma pessoa cis, né? Então, assim, o que eu posso falar para os pais das pessoas que estão passando por esse processo, que não é fácil. Nós passamos por muitos percalços. O pior deles é o preconceito da família, não é nem das pessoas de fora. Até que todo mundo começa a digerir a situação, aceitar, começa a chamar pelo nome que a pessoa escolhe. Então, isso é muito complicado, mas que a gente tem que apoiar. Desde pequenininho, eu sempre sofri bullying. Por ter cabelo grande e ser dito feminino, isso. E sempre era a questão, é menino ou menina? Às vezes realmente pela dúvida, às vezes para tentar incomodar. Até um dia que eu cheguei em casa rindo, assim, falando sobre a situação, que um menino chegou em mim, eu passei assim, aí ele falou, e essa criatura, é homem ou mulher? Uma das coisas que me incomodam muito nessa abordagem, assim, é a pessoa pensar que te chamar de gay é um xingamento. Então, é mais o que a pessoa está querendo passar, não o xingamento. O menino ficou com raiva de mim e começou a me chamar do nome civil. E isso me incomodou, então eu dei um soco nele. E aí eu fui suspenso e não aconteceu nada com o menino, mesmo ele tendo sido transfóbico. Para a escola, você tem que ter um documento, pelo menos na época, você tinha que ter um documento legítimo, registrado no cartório, com todas as informações de que você poderia ser chamado de outro pronome e que você poderia ser chamado de outro nome. Então, para mim conseguir isso demorou muito tempo, então até lá eu sofri muito com essas questões na escola, porque as pessoas ainda assim me chamavam no feminino e com o meu nome civil. Então, só no momento em que eu troquei, isso que eu me senti muito mais livre, muito mais feliz. E reforçar também que não é porque uma pessoa, que um menino gosta de se vestir com roupas femininas, que se maquia, que ele vai ser ou LGBTQI+, ou que ele, né, que ele seja trans, que ele seja gay, que ele seja alguma coisa. Que é uma maneira que ele tem de expressar o que ele gosta. Então, não é porque uma pessoa faz tal coisa que ela vai ser uma coisa que é um estereótipo daquilo. Então, é uma coisa que eu acho muito importante de as pessoas entenderem assim.